Bom dia, meus amores! Vamos para mais uma semana de estudos. Hoje aula de biologia e iremos falar sobre a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é atribuída ao monge augustiniano Johann Mendel. Mendel é conhecido como fundador da genética, graças a seu extremo interesse pela transmissão das características dos pais para os filhos. Seu principal objetivo de pesquisa foi a hereditariedade em ervilhas de cheiros. Mendel foi o criador e fundador da genética clássica. Durante os experimentos, Mendel utilizou apenas de plantas de linhagens puras, ou seja, que ao se reproduzir, produzisse sementes também da mesma linhagem. Dessa forma, ele foi capaz de garantir a organização de quais eram as plantas puras e quais já estavam recebendo características cruzadas. O período de observação de seu experimento era de 6 gerações, o que durava uma média de 2 anos. Esse período de Mendel, assim foi postulado a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei das segregações dos fatores. Essa lei determina que as características sempre são condicionadas por 2 fatores, que são separados quando ocorre a forma de gametas. Quando ocorre a formação de gametas. Essa segregação ocorre devido à localização dos genes nos cromossomos e também pelo próprio comportamento desses cromossomos durante a formação dos gametas. A primeira etapa ao processo experimental de Mendel se deu através da observação de 6 gerações vindas de autofecundações. Dessa forma, Mendel pôde garantir a seleção de indivíduos puros. Daí em diante, Mendel cruzou uma amostra de plantas puras, homozigotas, de sementes amarelas e possuidora de genótipo YY, com uma amostra de plantas de sementes verdes, possuidoras dos genótipos YY. O resultado desse cruzamento foi uma geração F1 de indivíduos de sementes amarelas. A esses indivíduos, Mendel deu o nome de híbridos, com genótipos YY. Esses indivíduos híbridos são os que chamamos de heterozigotos. Depois de obter uma amostra de geração F1, Mendel realizou a autofecundação delas. Dali foi obtida uma nova geração, que foi chamada de F2, na proporção de 3 ervilhas amarelas para cada ervilha verde. Curioso notar, na geração F1, Mendel não conseguiu amostras de ervilhas verdes, apenas na geração F2. Por causa dessa mudança entre as gerações, Mendel concluiu que as ervilhas verdes possuiriam um fator recessivo, enquanto que as amarelas possuíam um fator dominante. Dessa forma, Mendel nomeou as sementes verdes de recessiva e as sementes amarelas de dominantes. Vamos lá, meus amores. Temos aqui o parentais. Parentais, as ervilhas amarelas e as ervilhas verdes. Daí o cruzamento está bem aqui. Ervilhas amarelas, YY, ervilhas verdes, YY. Daí foi feito o cruzamento, YY,
E nessa primeira família, é chamada de F1, foi obtido apenas ervilhas amarelas. Daí, ele pegou 2 dessas ervilhas amarelas e fez a segunda linhagem, que é a F2, onde da F2 pôde obter 1, 2, 3 ervilhas amarelas e apenas 1 ervilhas verdes. Certo, meus amores? Para que vocês possam entender melhor. A partir dos resultados de sua observação, Mendel foi capaz de concluir que existe um organismo, um par de genes responsável por determinar uma característica. Também percebeu que os indivíduos parentais, ou seja, o pai e mãe, são capazes de enviar apenas um gene de cada par. Também observou que, quando ocorre a dominância de um fator sobre outro fator, apenas uma das características se manifestará, no caso, sempre a dominante. Também observou que todos os genes são transmitidos através dos gametas dos indivíduos parentais de pai e mãe. Certo, meus amores? Ele também... Então, meus amores, variações da primeira lei de Mendel. Codominância, onde a codominância corresponde à situação em que heterozigotos expressarão os 2 alelos de genes, ou seja, terão as 2 características. Portanto, não há diferenciação na dominância dos genes. Ausência de dominância. Já na ausência de dominância ou dominância incompleta, não há dominância entre 2 características, ou seja, o que será expressado é uma situação intermediária entre eles. E também temos a gene letal. Gene letal são expressões genéticas capazes de levar o indivíduo à morte. Logo, nenhuma característica será expressa. Com isso, meus amores, concluímos a primeira lei de Mendel. Espero que vocês tenham compreendido. Logo após, eu irei mandar as atividades. Qualquer coisa, podem me procurar no privado, qualquer dúvida a ser tirada. E façam um favor, meus amores, fiquem em casa. Beijo, te amo a vocês.